Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder eternizar a história de uma menina mulher que desbrava o Brasil e o mundo com o seu trabalho através das redes sociais, impulsionamento, como social media. Falo dela, Carol Almeida, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Carol, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário de quem vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz com o seu convite. Tamo junto, Carol. E para começar nosso bate-papo, como era a Carol nos tempos de Colégio Lourdinas e Colégio Estadual? Nossa, eu ainda sou, né, na verdade, uma pessoa muito tímida, mas eu acho que eu era Bem mais. 300 vezes mais. Eu era uma pessoa bem fechada, mas eu sempre tive facilidade de fazer amigos, assim, nunca foi um problema, mas eu era bem mais quietinha, bem mais sem graça de fazer tudo, odiava aparecer muito, apresentar trabalho, essas coisas. Mas, graças a Deus, eu sempre tive muitos amigos, fiz muitas amizades no Lourdinas e também no Estadual, são dois lugares que eu guardo com carinho. Quando você anda ali na ilha, vai caminhar, vai em algum barzinho, algum restaurante com as suas amigas, amigos, familiares, ou quando você passa aqui em frente à rua 7 de setembro e se depara com o colégio estadual, quais são as grandes lembranças que você possui dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que você jamais vai se esquecer. Nossa, eu tenho muitas lembranças dessa época, assim. Primeiro porque eu morei na ilha há muitos anos, né? E a minha família mora lá, então a grande parte da minha família mora lá. Então eu vou lá com frequência. E eu tenho infinitas lembranças, mais da ilha do que do estadual, eu acho, sim. Porque a gente sempre... Eu ia muito pra escola andando com os meus amigos, a gente voltava andando. Então a gente se reunia muito na casa um do outro. E era muita gente, assim. Eu morava muito perto de outros amigos, então... A gente tinha sempre... Era todo mundo muito novo, né? Era uma época também diferente, sem tanto celular. Então, a gente fazia muita coisa, assim, na casa um do outro. Sim. E do estadual, eu tenho menos lembranças do que do Lourdinas, porque foi só o meu ensino médio. Mas eu tenho muitas lembranças com amigos que eu tenho até hoje, assim, da gente construindo uma amizade ali na escola e uma amizade que eu levei pra vida mesmo. Eu tenho uma amiga recente que se casou agora, que a gente estudou juntas, então foi onde eu comecei a construir algumas amizades que eu tenho até hoje. Que legal. Como uma menina que fez administração, fez um período de direito, foi parar nessa área do marketing, de estrategista digital, como social media? Então, antes de eu entrar para fazer administração, eu tava muito na dúvida, assim, aquela dúvida de saindo da adolescência, assim, de meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? É uma decisão super importante. Claro. E aí eu fiquei muito na dúvida, eu cheguei a fazer cursinho para eu entender de fato o que eu queria. E aí eu comecei a perceber que eu me interessava por essa área de marketing, assim, eu não sabia muito ainda, eu não sabia exatamente tudo que englobava o marketing, mas eu sabia que eu gostava. Então, eu comecei a pesquisar um pouco. Antes de entrar, eu cheguei a pensar em fazer publicidade. E, na época, por muitas influências, assim, acabei não fazendo. Aquela coisa de não dá dinheiro, não faz isso. Eu era muito nova também, muito imatura. E acabei optando por ficar aqui, estudar na Federal, que foi uma oportunidade que eu tive e que foi incrível. Legal. E dentro da universidade, eu cheguei a trabalhar na empresa júnior, que hoje já não tem mais lá, mas na época que eu estava estudando tinha. Ia trabalhar na área de marketing, dentro da empresa júnior. E aí eu comecei a perceber... Porque quando eu entrei na faculdade, né, eu tinha algumas dúvidas, assim, tipo... Eu gosto de marketing, mas aí eu comecei a me interessar um pouco por gestão de pessoas também. E acho que a empresa júnior, para mim, foi o grande divisor, assim, tipo... Eu não quero mais trabalhar com gestão de pessoas. Oficialmente, a minha área é o marketing. E eu acho que foi ali... Eu tenho quase certeza, assim, que ali foi o meu pontapé mesmo inicial de, tipo, tenho certeza que é isso aqui.
E aí foi onde tudo começou, assim, eu fui pesquisando, fiz matérias também, né, na faculdade, eu tive algumas matérias relacionadas a marketing, é, conversando com as pessoas e entendendo o que que era e o que que eu podia fazer dentro do marketing, e foi ali que eu descobri mesmo esse mundo, Que assim. legal, que legal. E em relação a esse mercado atual no qual você está inserida já há bastante tempo, eu, como leigo, mesmo pertencendo à área da comunicação, que é muito extensa, percebo que esse tipo de profissional, esse tipo de função que você exerce, está em voga. Hoje em dia, várias empresas procuram uma social media para poder impulsionar o seu negócio através de um trabalho mais voltado para as redes sociais. Ou às vezes uma pessoa autônoma, um profissional autônomo, um advogado, uma dentista, procura uma social media para poder fazer com que a imagem dela possa ser mais vista de uma melhor forma. Enfim, como é que você classifica esse momento atual vivido por vocês, sociais mídias? Eu acho que é um momento que as pessoas estão finalmente percebendo que elas precisam das redes sociais. Sim. Porque é impossível, hoje em dia tá todo mundo na rede social, né? Ninguém fica assistindo mais tanta TV, ninguém fica vendo panfleto na rua, né? Até tem, mas é muito mais Exato. difícil. As redes sociais é onde todo mundo tá ali, né? Eu já ouvi uma frase que fala que é a rua mais movimentada do mundo. E de Legal. fato porque as pessoas passam muito tempo ali dentro. Então eu vejo que cada vez mais as pessoas têm percebido que se elas não investirem nisso, que se o negócio delas não existir ali dentro, ou ele até tem uma página ali no Instagram ou no Sim. Facebook, mas não tem movimento, a empresa acaba ficando meio paralisada, assim, a não ser que você tenha uma empresa muito tradicional, de muitos anos, né? Você já tem um nome construído de muitos anos, é muito difícil você manter um sucesso na sua empresa se você não investir ali. Então, cada vez mais as pessoas têm percebido a importância. Eu tenho notado muito, assim, de gente falando: eu não consigo mais, eu não consigo investir sozinha, eu não dou conta, eu não sei fazer. Porque muita gente sabe mexer em Instagram, em rede social, mas você produzir conteúdo para aquilo ali, para que você gere lucro para sua marca, é totalmente diferente de você postar uma fotinha e um Sim. videozinho aleatório, né? Então, eu acho que sim, cresceu muito. Muitas marcas têm investido, eventos têm investido muito, não só para social media, mas também para o que a gente chama de creator, que tem uma pequena diferença, mas tem social media que faz os dois, Sim. que é produzir conteúdo em tempo real. Então, você ir lá numa festa, produzir um monte de stories para postar em tempo real, porque as pessoas querem ver em tempo real. Elas querem ver o que está acontecendo ali. Ou então, tem gente que contrata até para casamento, para postar stories no casamento, sabe? Então, é uma coisa que cada vez mais tem crescido e cada vez mais as pessoas têm investido e estão querendo mesmo investir, porque veem a diferença nisso. Em relação ao seu universo atual, inserida nesse subgênero do mundo da comunicação, porque como nós dissemos agora há pouco, o universo da comunicação ele é muito amplo, ele é muito extenso. Quais são os pilares básicos que um profissional que atua na área em que você está inserida precisa ter para ser reconhecido e principalmente ser procurado, ter o seu trabalho falado e ser uma pessoa que esteja inserida em várias frentes como social media? Eu acho que o primeiro de todos, e eu sempre falo muito com todo mundo que vem me pedir alguma dica ou vem conversar comigo, é construir relações, construir networking. Porque você pode ter um extenso currículo, você pode ser um super profissional, mas se você não tem os contatos certos, isso dificulta um pouco o seu caminho, assim. Então, quando você tem contatos, você se relaciona muito com muitas pessoas, você tá em eventos, você busca ser visto pelas pessoas, você consegue com muito mais facilidade chegar onde você quer chegar. E eu vivi muito isso, assim, eu fui a São Paulo ano passado umas 2 vezes, eu acho, para eventos de marketing e pude me conectar com muitas pessoas que estão no mesmo universo que eu e que eu construo relação, eu tenho relação com essas pessoas até hoje, de a gente se indicar para trabalho, da pessoa me indicar para alguma coisa.
Participei há um tempo aqui em Valadares também de um grupo de networking feminino que eu acho assim, incrível esse espaço para as mulheres crescerem, mulheres empreendedoras, não só do Sim. marketing, mas de todas as outras áreas, onde você se indica, você indica o trabalho de outras pessoas e você tem espaço para ser vista. E aí você é chamado. Eu já fui chamada também para outro podcast aqui em Valadares para participar. E tudo isso por causa de indicações de pessoas que eu tenho por perto. Então, assim, obviamente, você precisa estudar, você precisa ser um profissional bom no que você faz. E que eu acho que também falta muito, porque a minha área, principalmente, o social media, é uma área que é muito fácil de você entrar. Sim. Tem uma barreira de entrada muito fácil, assim. Então, quer dizer, quase não tem uma barreira de entrada, né? Isso que eu quis dizer. E aí as pessoas acham que é só você criar um conteúdo ali de 3 dicas para alguma coisa e pronto. E não é assim, sabe? Você tem que estudar, você tem que entender de estratégia de rede social, de um conteúdo que realmente vai vender, que seja bom. Então, o estudo é essencial, mas eu acho que o principal, assim, depois do estudo, é você investir em networking, é você buscar contatos e se relacionar bem com todo mundo da sua área. Porque tem gente que leva muito na concorrência, né? Tipo, fulano é meu concorrente, não quero estar próximo. Mas não é assim que funciona, né? A gente pode construir uma boa relação com todo mundo. E aí eu tenho uma amiga mesmo que ela faz a mesma coisa que eu. E ela me indica clientes, porque nós trabalhamos com nichos diferentes. Então, quando eu preciso, ela me manda, quando ela precisa, eu mando para ela. E eu acho que isso é a base, assim, para você conseguir chegar mais longe mesmo. Por trás de todo bom profissional, existe ali, por mais que ele possa ter o dom de estar apto para poder atuar nesse segmento profissional, mas existe muito estudo, muito conhecimento teórico que ele absorveu ao longo da trajetória dele acadêmica ou por conta própria, para depois se tornar um grande profissional, independentemente da área que seja. Por que eu falo isso? E vou te fazer uma indagação após essa seguinte reflexão. Muitas pessoas pensam, eu acho que hoje em dia é a minoria, tá? Que você ser um social media, basta você ter um conhecimento básico de como funcionam as redes sociais, de como faz um vídeo no Instagram, ou no Facebook, ou no TikTok, que você consegue atender qualquer pessoa. Uhum. Mas pelo fato de eu estar inserido na comunicação, eu sei que mesmo vocês, sociais mídias, também precisam de um conhecimento teórico. Por mais que vocês trabalhem com as redes sociais, vocês precisam ter um conhecimento teórico, uma base muito grande para poder atender um cliente. Quais fontes que você bebeu, além da faculdade, para poder se aperfeiçoar cada dia mais? Nossa, várias. Desde que eu comecei, assim, eu fiz muitos cursos. Alguns muito Legal. bons, alguns muito ruins, alguns medianos. E eu sempre busquei estar sempre nesse caminho, assim, de estar sempre me atualizando. Sim. Então, atualmente, eu estou fazendo uma mentoria com uma pessoa que eu já admirava muito e que era já uma meta, assim, eu fazer uma mentoria que já é uma coisa mais avançada. Legal. Mas antes disso, eu fiz vários cursos de profissionais que eu já seguia, que eu conhecia o trabalho. Então, eu ia buscando aquilo ali, além de eventos presenciais, que eu acho que também é incrível. Eu já fui 3 em São Paulo, já fui um em BH, já fui no Reload aqui em Valadares Sim. também. E esses eventos ajudam também a gente construir conhecimento, né? Além do networking que eu falei, tem várias palestras, várias pessoas incríveis, vários profissionais muito incríveis da área. Então, isso também me ajudou muito a construir conhecimento e vários cursos que eu fiz durante esse tempo. Para cada tipo de trabalho que você acaba realizando, seja para um cliente dono de uma empresa média, seja para um profissional autônomo, seja uma campanha política, enfim, estou citando alguns exemplos. Quais são as diferenças desses trabalhos? Ou todo tipo de trabalho, na função que você exerce, vai ser igual? Não é a mesma coisa. Se eu presto serviço para uma pessoa, para um prestador de serviço também, né? Que, sei lá, faz uma massagista, assim, né? Um Sim. exemplo. Eu tenho
uma linha ali diferente de uma campanha política, por exemplo, que eu já trabalhei também. Porque a campanha é muito mais intensa, o formato de conteúdo tem que ser muito... ele é muito diferente do que desculpa. Fique à vontade, por favor. É muito diferente do formato de conteúdo de uma massoterapeuta, que é uma coisa bem mais clean, mais uma coisa mais tranquila, suave, assim, que você tem que passar essa energia Sim. também para quem tá vendo o conteúdo. E uma campanha é loucura, é muito conteúdo sendo produzido o tempo todo, é muita coisa, é uma coisa mais firme também, às vezes até mais agressiva. Então, as linhas de conteúdo são bem diferentes para cada nicho, para cada empresa, enfim. Imagino, se eu estiver errado, você me corrija, mas eu imagino que você já deve ter se deparado com a seguinte situação. Um cliente depositou todas as suas fichas para a empresa dele ser impulsionada e colocou em você a responsabilidade do resultado acabar saindo positivamente. E eu imagino que muitas pessoas pensam que vocês, sociais mídias, vocês precisam entregar tudo, fazer o trabalho e o seu trabalho fazer com que a empresa possa ser alavancada, ele possa ter mais vendas, enfim. Onde eu quero chegar? Com uma pergunta. O que um social media ou uma social media, como é o seu caso, não consegue fazer? E quem te contrata também precisa entender isso. Nossa, eu acho essa pergunta excelente. Muito obrigado. Porque se tem uma coisa que a gente sofre um pouco é com o fato das pessoas acharem que a gente vai fazer um grande milagre na empresa dela. Então, o que a gente faz? Produção de conteúdo, criação de estratégia e gerenciamento de rede social. Sim. O social media, ele não é responsável por vender. Se eu fiz um conteúdo lá muito legal, muito incrível, e aí chega uma pessoa até você, através desse conteúdo, no seu setor de vendas lá, ou no seu WhatsApp de quem trabalha sozinho, né? Chega no WhatsApp da pessoa particular, e a pessoa não sabe vender o peixe dela, eu não tenho muito o que fazer, sabe? Porque nós não somos responsáveis pela venda, nós somos responsáveis pelo meio ali. Como a pessoa vai chegar até você? Quando ela chega até você, você tem que saber vender, você tem que saber conversar. Porque tem gente que a pessoa chega ali no WhatsApp e aí a pessoa fala assim, oi, tudo bem? E aí ela responde super seca, não explica direito o negócio, o que ela faz. Então, é difícil. E, além disso, você precisa ter um produto que realmente seja bom, uma empresa estruturada. Porque eu não vou estruturar o seu negócio. Você tem que ter um negócio estruturado. Então, você tem os seus processos organizados, você tem um bom produto também, né? Que é essencial. Você vende um bom produto, um produto de qualidade. Tudo isso, toda a organização da empresa, até o seu financeiro, você tem que ter bem estruturado para que você consiga contratar profissionais que façam o trabalho deles, né? Eu não posso fazer todo o trabalho de uma empresa, Claro. eu vou fazer o meu trabalho. Então, acho que isso é importante das pessoas entenderem, porque as pessoas confundem muito, assim, quer contratar um social media, quer que ele faça tudo dentro do negócio, não é bem assim. Em relação ao universo da comunicação como um todo, muita gente que trabalha como jornalista, como radialista, que também envolve jornalismo, enfim, reclama muito da falta de valorização financeira. Nesse universo de social media, você sente que, pelo menos você, pode falar por você mesmo, e também tendo contato com outros profissionais, vocês são valorizados corretamente? Eu acho que hoje, depois que eu já construí um pouco, assim, da minha marca, eu já consigo ser um pouco mais valorizada. Mas eu acho que é um caminho ainda a ser percorrido. Muitos social medias não são valorizados financeiramente mesmo. Assim, as pessoas não querem pagar. As pessoas choram muito valor. Então, assim, todo mundo entende que precisa, mas ninguém quer pagar. Sim. Porque fala, eu sei que eu preciso de rede social, mas isso aqui tá muito caro para pagar. Então, eu acho que muitos ainda não são valorizados. Eu tenho vários amigos que trabalham nessa área também, que eu pude conhecer durante esse caminho meu. E muitos reclamam da mesma coisa, né? De gente que fica chorando o valor, investe rios de dinheiro em várias outras coisas, mas para pagar um social media não quer. Então,
exatamente por isso que eu comecei a me profissionalizar ainda mais, a fazer cursos melhores. Essa mentoria que eu faço hoje, que me ajuda exatamente nisso, nesse posicionamento, em quanto eu vou cobrar, o que eu tenho que oferecer no meu contrato para que eu não ofereça muita coisa que vai além daquilo que é o meu serviço e a pessoa me pague uma mixaria. Então, isso me ajuda muito a construir esse posicionamento e a atrair pessoas que realmente queiram pagar pelo meu trabalho. Mas ainda é uma profissão muito desvalorizada. Eu acho que várias, né, no meio da Claro. comunicação, como você falou, várias ainda são, não são tão valorizadas. E é por isso que eu fico nesse corre aí de ir atrás de cursos, de me profissionalizar ainda mais, para que eu tenha autoridade de virar e falar, olha, eu sei fazer isso aqui, eu estudei muito, eu gastei muito dinheiro para chegar onde eu cheguei, então o meu valor é esse. Se você não quer pagar, tudo bem, sabe? Vai ter quem pague. Qual foi o grande sonho que você já realizou, perdão, sendo social media? Nossa, pensar. Sei, eu consegui comprar algumas coisas que eu queria, assim. Eu tenho uma coisinha de visualizações, assim, Sim. que eu coloco várias coisas. Então, recentemente eu comprei meu iPad, que pra mim, assim, pra várias pessoas é só um objeto, né? Uma coisa fútil, assim. Mas pra mim era uma coisa que eu queria muito Claro, comprar. claro. E que me ajuda muito no trabalho também. Claro. E aí foi uma coisa que eu consegui comprar com o meu dinheiro, eu fiquei super feliz. Viagens que eu fiz, assim, eu pagando. Recentemente fui pra São Paulo pro show. Recentemente não, em abril, pro show de uma banda que eu amo, chique. internacional. Então, assim, eu consigo hoje fazer coisas que eu quero fazer, porque Claro. o meu trabalho me proporciona isso. Principalmente também pela flexibilidade de eu poder viajar quando eu quiser. E eu trabalho em casa, né? Então, eu trabalho por conta própria, eu faço os meus horários. Esse também é um grande sonho que eu tinha, que era trabalhar pra mim e ser livre, assim, flexível com os meus horários. Trabalhar o que eu quero trabalhar, quando eu quero trabalhar. Qual é o grande sonho que você almeja realizar sendo social media? No... Eu tenho muita vontade de ir pra fora, não do país. Eu tenho vontade de mudar de cidade, assim, pra conhecer novos universos do marketing. Sim. Mas isso ainda envolve muito do meu profissional, assim, né? Mas eu acho que esse hoje é o meu maior ponto, assim, é o que eu mais quero, é conseguir me mudar, é construir um bom caixa, assim, de empresa, ter uma segurança financeira que vai me permitir, mesmo morando fora, poder viajar para vários lugares, porque é uma coisa que eu amo muito fazer e que eu sempre tive, assim, como sonho, poder trabalhar e viajar sempre para onde eu quisesse. Então, eu acho que é o principal hoje, é conseguir ter essa liberdade financeira. Por que o Instagram hoje tomou um domínio em relação a outras redes sociais que ele não tinha há 10 anos? Boa. O Instagram é uma rede de muita, como o próprio nome diz, né? Uma rede social de muita das pessoas interagirem umas com as outras. Então, foi crescendo muito porque acho que as pessoas, primeiro que algumas foram morrendo, né? E as pessoas têm tomado cada vez mais gosto por essa, eu vou falar exposição, mas não de forma negativa, Claro que essa exposição da vida e de querer ver a vida das pessoas e de querer acompanhar uma vida também que elas não têm, né? E isso envolve muito as influenciadoras, por exemplo. Claro, Você claro. gosta de acompanhar a vida de uma influenciadora que tem uma vida Exatamente. completamente diferente da sua, que ela é milionária e ela faz muitas coisas legais. Então, as pessoas têm, acho que, tomado cada vez mais gosto por isso, assim, por ficar acompanhando ali dentro coisas que saem muito da realidade delas, Sim. sabe? E o próprio investimento que a rede colocou, que eles colocaram, é o Facebook, o Meta hoje, né? Colocou dentro da rede social, fez com que as pessoas quisessem ficar ali, porque no início, hoje em dia, eu vejo que mudou muito o algoritmo, e o engajamento também, mas
tinha muito engajamento no início também, né? Para as pessoas quererem ficar Sim. ali, quererem permanecer ali. Tinha muito investimento para isso. E aí as pessoas foram só crescendo, crescendo. Não todas, né? Mas muita gente cresceu ali dentro. E eu acho que hoje é a rede social mais completa que a gente tem. Porque ele foi adicionando muita coisa, né? Aí tem um story, tem vídeo, tem foto, tem música, tem de tudo ali dentro. Então, acho que hoje o Instagram, ele pode ser considerado a rede social mais completa que a gente tem. É bem diferente do Facebook, por exemplo. Apesar do Facebook ter algumas coisas que estão parecidas com o Instagram, Sim. mas muita gente não usa mais. Então, para a geração mais nova, é o Instagram, né? O TikTok, ele entra ali muito como uma... O TikTok não é nem considerado uma rede social, assim, ele é uma plataforma de entretenimento, Sim. que eles falam. A Então... rede social é isso, não é? Assim, eu acredito que é muito entretenimento, sabe? Mas o nome que é usado pro TikTok é plataforma de entretenimento. Sim. Até os próprios CEOs lá do TikTok já falaram sobre isso. Então, é bem diferente do Instagram. Acho que o Instagram você consegue ter mais comunicação, assim, com as pessoas, né? Até por causa das mensagens, Sim. enfim, de tudo. Pela experiência que você tem, por tudo que você estuda, por toda a rede de network que você tem, qual é o tipo de profissional ou qual tipo de empresa, aí eu vou para a área de qual segmento, é necessário o trabalho de uma social media? Tem como estabelecer esse tipo de padrão? Ó, profissional A, empresa do segmento B, é muito recomendável que eles possam ter uma social media acompanhando o trabalho deles. Eu diria praticamente todos, mas eu vejo que para os profissionais que prestam serviço é talvez ainda mais importante. Eu não sei se eu falo isso porque é o que eu gosto mais de fazer, mas eu vejo assim até a dificuldade que essas pessoas têm de fazer sozinha esse marketing, né? E muitos têm uma salinha mais fechada, um lugar mais discreto, por exemplo, né? Uma loja de uma hamburgueria. Ela tem ali a hamburgueria aberta para todo mundo ver. Tem ali em outras plataformas de um iFood da vida, por exemplo. Ela fica um pouco mais visível. Ainda é muito necessário investimento. A rede social vai ajudar ela a crescer. Claro. Mas para quem presta serviço, se torna um pouco mais difícil essa visibilidade. Então, eu citei massagem, que eu tenho uma cliente mesmo que é uma massoterapeuta. Ela atende numa salinha em Belo Horizonte, onde ela já tem muitos clientes, mas é dentro de um shopping, onde é muito difícil ela ser vista ali. Então, o que ela tem para oferecer? Ela tem rede social para ela ser vista. Então, eu ainda vejo os prestadores de serviço um lugar onde é bem necessário esse investimento, assim, senão você não consegue crescer tanto como você gostaria de crescer. Mas acho que todo mundo precisa. Em relação à nossa vida, elas parecem como um livro de páginas positivas e páginas negativas. Nós vamos entrar de forma mais profunda nessa série daqui a pouco. Mas nós vamos dar uma pequena introdução nesse tópico da sua vida como profissional. Por quê? Uma social media, não deixa de trabalhar com vários tipos de histórias diferentes. E a nossa vida ela é marcada de muitas histórias na seara profissional ou pessoal. Mas se atentando, por enquanto, à sua vida profissional. Como social media, qual foi a história mais esplendorosa ou que mais te marcou realizando um tipo de trabalho? E que você se viu emocionada ou muito, muito feliz de estar ali à frente desse tipo de cliente ou desse tipo de trabalho? Eu acho que a que mais me emocionou, e pode parecer estranho para quem tá ouvindo, foi trabalhar com a campanha política. Porque é um momento de muita intensidade, assim. Eu já lidei com muitos clientes muito incríveis, eu tenho clientes maravilhosos que eu conheço, inclusive, a história de vida, Sim. assim. Mas estar ali numa campanha e viver aquilo... Porque eu não fiquei só dentro de uma sala mexendo no computador, né? Eu tive também que estar na rua. E a gente escuta muitas histórias, a gente conhece muitas pessoas, principalmente
de periferias, pessoas muito carentes, que estão passando por muitas dificuldades, que muitas vezes a gente nem sonha que está acontecendo dentro da nossa cidade. Sim. Então, eu acho que assim, eu tenho certeza que, sem dúvidas, foi o que mais me marcou enquanto profissional, foi trabalhar nessa área e poder conhecer e ouvir muitas histórias diferentes. Agora, se atentando ao livro da sua vida, pelo fato da nossa vida aparecer como livro, todos os livros têm páginas positivas e negativas, seja na vida profissional ou principalmente na nossa vida pessoal, na nossa versão CPF. E todo livro que se preze tem ali páginas, uma capa, um título e uma introdução. E tem uma outra coisa que todo livro tem. E eu vou ver se você vai conseguir adivinhar. O que é que todo livro tem, além de tudo isso que eu já te falei? Foi capa, início, Introdução, o título, um resumo isso, e fim. capítulos. É. Porque as páginas vão contar as histórias desses capítulos. E vale para qualquer livro de qualquer gênero. E na nossa vida pessoal, nós temos capítulos que darão ali incontáveis páginas para serem contadas na nossa vida, porque são capítulos muito marcantes e especiais. E o mais legal de tudo, que na nossa vida pessoal, normalmente esses capítulos vêm ali com um formato de pessoas. Às vezes o nome do capítulo vai ser o nome de uma pessoa muito marcante, muito especial na nossa vida. E na sua vida você tem um capítulo muito especial e marcante, que eu sei que se você fosse escrever a história desse capítulo, dariam ali não sei quantas páginas. Que atende pelo seguinte nome: Olício Francelino da Silva Neto. Qual o poder desse nome na sua vida e na sua história? Meu pai ele é tudo, né? Assim, ele como minha mãe, os dois são pessoas extremamente importantes da minha vida. Meu pai é uma pessoa... A gente é muito parecido, né? No nosso jeito, assim. Todo mundo fala que a gente parece muito fisicamente também, eu não sei. Mas uma pessoa que eu e ele, a gente tem uma relação muito boa, a gente se dá muito bem. Então, ele é extremamente importante. Acho que eu não consigo nem falar, assim. É muita coisa, sabe, pra resumir. Tanto ele quanto a minha mãe são duas pessoas que sempre estiveram do meu lado, sempre me apoiaram nas minhas decisões, até as decisões que eles não entendiam tanto. A minha vida profissional é uma delas, né? Porque acho que os nossos pais sempre sonham que a gente vai fazer um concurso, Sim. vai seguir uma carreira mais séria, né, entre aspas. E mesmo assim, eu nunca deixei de ter apoio dos dois. Então, isso é muito importante para mim, poder contar com o apoio deles, com a torcida deles também por mim. Qual que é a grande história que você tem com seu pai? Aquele tipo de lembrança, que pode ser uma conversa, pode ser uma viagem juntamente com a sua mãe, que você jamais vai se esquecer. Eu tenho muitas lembranças com ele, assim. A gente já viajou muito juntos, né? Sozinho, só eu e ele. Então, meu pai é uma pessoa que conhece Valadares inteiro. Então, ele sempre tem muitas histórias para me contar. Eu lembro que... Eu acho que a última viagem que eu fiz com ele, de carro, ele me levou para Ipatinga, porque eu ia pegar um voo lá. E aí, é engraçado, assim, porque ele sempre vai me contando várias histórias de várias pessoas aleatórias, que às vezes eu nem conheço. Então, eu tenho muitas lembranças da gente viajando juntos, assim, conhecendo outros lugares e conversando durante essas viagens. Sobre a nossa vida, como eu disse, né, ela é feita de momentos positivos e negativos. Feito esse curto preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Mais difícil? Nossa, me pegou agora. Acho que o momento mais difícil que eu tive, que eu preferia não expor totalmente ele... Fique à vontade, por favor. Foi no final do ano passado, onde eu passei por uma situação bem complicada, que me deixou bem sem saber, assim, que caminho seguir, o que eu ia fazer da minha vida.
onde eu tive que voltar, inclusive, a fazer terapia para me ajudar, assim. Foi um momento complicado, mas onde eu percebi que não existe fim do mundo, sabe? A gente consegue resolver as coisas, tudo passa, tudo Sim. se resolve. Foi uma coisa bem pessoal, assim, mas que eu pude contar com o apoio de muitas pessoas, inclusive da minha mãe, do meu pai, de grandes amigos que ficaram do meu lado, e eu pude perceber como eu era uma pessoa amada pelas pessoas que estavam ao meu redor e como as coisas passam mesmo, como a gente sofre muito com certas situações, mas que tudo passa, tudo se resolve no final das contas. Então, não há motivo também pra gente se desesperar, sabe? Claro. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Mais feliz. Eu acho difícil pontuar um momento mais feliz da minha vida, assim. Eu tive muitos momentos muito felizes. Eu sou uma pessoa que gosta muito de viver. Então, eu acho que principalmente poder celebrar a vida com as pessoas que eu amo, estar rodeada de pessoas que eu amo, poder realizar sonhos, por exemplo, ir no show da minha banda favorita, Qual sabe? banda? Igual Jonas Brothers. Olha ela. Eu lembro da minha infância. Todo mundo acha muito engraçado Não, quando eu falo que isso. Mas é uma banda de adolescência, Eu lembro. assim. Já ouvi falar. E aí, esse ano, eles vieram pro Brasil. E é um momento super feliz também. Então, eu tenho muitos momentos de grande alegria, assim. Eu conheci muitas pessoas muito incríveis agora, trabalhando com campanha, por exemplo. E apesar de ser muito difícil, Sim. a gente viveu muitos momentos muito felizes juntos também. Então, eu acho que não existe pra mim, assim, um momento favorito, sabe? Eu tenho uma construção de vários momentos com várias pessoas muito especiais pra mim. Que legal, que legal. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar algumas palavras e você vai defini-las com uma palavra. Tá. Vou tentar. Vida. Meus pais. Colégio Lourdinas. História. Colégio Estadual. Escola Estadual, melhor dizendo. Amigos. Publicidade. Um sonho. Governador Valadares. Lar. Ilha dos Araújos. Nossa. Amor. Granduquesa. Renovação. 2024. Desafio. 2023. Superação. Família. Tudo. Ser mulher pra você em pleno 2024 é com uma palavra? Desafio também, acho. Política. Necessário. Carol Almeida. Sonhadora. Agora, pode relaxar pra ficar Tá. tranquila. Agora Fiquei você tenso com Não. essa. É o jogo do superestimado e o do subestimado. Costumo dizer que é difícil ver alguém falar numa roda de conversa, usar a palavra superestimado ou superestimada. Porque normalmente a gente utiliza a famosa frase, não é isso tudo. Uhum. E o subestimado é justamente ao contrário do que é superestimado. Me fala uma comida superestimada, na sua opinião. As pessoas superestimam demais. Uma comida. Lasanha. Me fala uma bebida, pode ser alcoólica ou não. Superestimada. Sei lá, whisky, eu acho superestimada. Me fala um cantor ou cantora, independentemente do gênero musical. Superestimado ou superestimada? Um cantor. Nossa, vem muitos nomes na minha cabeça, mas escolhe ninguém muito, assim. Eu Tem vou um ser que cancelada. você odeia mais, que você não gosta de jeito nenhum, que você não vai com a cara. Ah, sei lá, Gustavo Lima. Falei uma aqui aleatória. Mas é a terceira pessoa que fala Gustavo Lima. Mas eu acho ele superestimado. Agora é o contrário. Me fala uma bebida subestimada na sua visão. Superestimada? Alcoólico ou não. Coca Zero. Eu amo.
Também. E todo mundo odeia. Exato. Me fala uma comida subestimada. Nossa, que difícil pensar isso. Uma comida. Frango com quiabo? Nossa, Pode bom ser. demais, né? Mas nesse tempo agora ele tá começando a fazer em Valadares. Me fala uma banda, cantor ou cantora subestimada ou subestimada na sua visão. Jonas Brothers. Ah, lógico, eu sabia que você ia falar isso. Carol, defina a sua vida com uma palavra ou uma frase. Minha vida? Acho que força pode ser uma palavra. Defina a sua história de vida com uma frase. Determinação. Defina o ano de 2024 com uma palavra ou uma frase. Foi um ano de muitos desafios e conquistas. Defina o poder que uma terapia ou que a psicologia pode fazer na vida de um ser humano. Com uma palavra ou uma frase? Ou uma frase. Tá. Autoconhecimento. Foi uma palavra só. Defina essa conversa com uma palavra. Essa conversa? Pode ser uma frase? Por favor, aqui você que manda. Eu acho que oportunidade de se conectar. Muitíssimo obrigado por ter me dado essa oportunidade e ter me concedido essa honra Eu que agradeço. muito nobre de poder te conhecer e de poder eternizar a sua história de vida, que é muito grande e muito valiosa para todos os seus familiares e para todos os seus amigos. E a partir de hoje, muito valiosa também para mim. Aprendi muito com você. Sucesso. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. E agradeço mais uma vez pelo fato de você ter aceitado o convite. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigada, eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui, conversar com você, poder falar um pouco da minha vida e ouvir de você também. Muitíssimo obrigado, Carol. O Resenha Cast mais do que especial de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.